Mas já que não podemos falar de estátuas, talvez possamos começar a falar Mas de eu uma vou coisa tirar isto, que o espera. Carlos desconhece. O Carlos estava a perguntar porque é que eu tinha isto aqui no peito. Conseguem ver? És um crocodilo. Tenho um crocodilo. E a GNR, a semana passada, emitiu nas redes sociais um anúncio dizendo: não compre o verdadeiro por falso. E puseram uma lontra em vez de um crocodilo. E a história tem a ver com o grande facto. Houve duas coisas que estiveram na agenda em junho em Portugal. A primeira foi um crocodilo à solta no Rio Minho, e a outra no Rio Minho. Foi no Rio Minho ou foi no Douro? Douro, Não sei. Douro, não é? Foi no Douro. Portanto, o facto foi o crocodilo à solta, mas que veio de Espanha, e como as fronteiras estão fechadas, gerou-se aqui um equívoco para perceber se o animal estaria do lado espanhol da fronteira ou já teria avançado para o lado português do Rio, não é? E depois chegou-se à conclusão que não havia crocodilo, era uma lontra. Ou pelo menos nós continuamos neste momento à espera que a história mude para outra coisa. Mas isto deu direito a várias... olha, até CMTV, alguém, eu já não sei se foi a CMTV ou se foi alguém a brincar com a CMTV, que pôs uma coisa a circular a dizer CMTV descobre crocodilo. E então o crocodilo era um insuflável a boiar. Portanto, é assim, as pessoas com o desconfinamento, isto foi antes da estátua do Padre António Vieira, portanto, houve ali um momento de descontração com crocodilos, lontras, animais aquáticos, Guarda Civil, GNR, as pessoas divertiram-se com os crocodilos. Depois, de repente, entramos num processo basicamente de polarização política e extremismo, associado à existência de estátuas em Lisboa. Mas Ainda por tudo cima sempre com... desencadeado por Minneapolis. Exato, porque as pessoas começaram a ver o que acontecia nos outros sítios e como sempre, as boas ideias só ocorrem uma vez. As cópias das boas ideias tendem a criar um problema maior. E, portanto, depois... É interessante, na realidade, agora estava a pensar que poderíamos voltar a repensar o Gustave Le Bon, a psicologia das multidões, que baseia a sua teoria mesmo no processo de imitação. Verdadeiramente impossível. Neste caso é uma imitação em rede, é extraordinária, é pandêmica, é uma imitação pandêmica mundial, digital. Sim. Portanto, é para repensar esta questão, não é? O processo de mímese, espalha-se, neste caso, num processo de protesto. Houve um comentário aqui sobre o racismo. Como isto acaba por ser muito farisaico, não é? Como ainda há 2 meses, eram os chineses que eram objeto de racismo, quando a pandemia começou a falar-se que vinha da China, não é? E de como há agora relatos dos asiáticos, por exemplo, há um trabalho feito, penso que é o The Age, que é o jornal australiano de Sydney, de como os asiáticos na Austrália sentem medo de dizer que são asiáticos ou de enfim, tomarem parte nos assuntos públicos ou nas universidades ou este tipo de coisas, ou como os chineses nos Estados Unidos foram objeto de bullying, não é? Os ABC, American Born Chinese. Ou seja, estas coisas também, não somos agora todos antirracistas, como há 2 meses olhávamos para os asiáticos e não íamos aos restaurantes chineses, não é? É preciso também ter alguma capacidade crítica nestas coisas e às vezes é um bocadinho de moda, somos todos antirracistas. Também somos todos um bocadinho racistas. Uhum. É? Vamos ter essa capacidade de autocrítica. Eu quando falava há bocadinho do que eram os imbecis, não era para legitimar os imbecis, evidentemente, mas era para, de alguma maneira, o que tentar, quando eu falava da questão simbólica, era de como esta violência está a ser utilizada porque, no caso concreto dos negros americanos, têm sido consecutivamente expulsos do espaço público, ou outras comunidades. Ou seja, esta questão também acaba por ser, faz-me lembrar muito o que diz o Brecht, não é? Que dizia, falam da violência do rio, mas não falam da violência das margens que o oprimem.
E de facto acho que chegamos a um tempo em que as margens que oprimem toda esta massa de gente, entre as quais evidentemente há de tudo, tem que ser pensado, não é? E a questão das estátuas é muito simbólica de uma tentativa de resgatar qualquer coisa ou de conquistar qualquer coisa, nem que seja pela violência, um espaço onde permanentemente a apropriação do que é simbólico tem sido feito por um determinado grupo social, não é? Não sei o que é que vos parece. Acho que a Susana estava a falar, ela tem que continuar, porque nós fizemos uma maldade. Desculpa, é verdade, é verdade. Porque eu queria tentar ligar esta questão à forma como o jornalismo tem noticiado estas questões e a importância que também tem dado, não é? E para realçar um aspecto que me parece problemático, que é a forma como o jornalismo tenta reequilibrar os lados extremos, não é? Tentando dar o mesmo tipo de visibilidade e tentando criar, de uma certa forma, um diálogo que não existe. Dar-vos um exemplo concreto. Uma peça do Expresso, que penso eu, a origem até será lusa, portanto foi primeiro noticiado pelo Expresso com algum destaque, mas depois surgiu também outros órgãos de comunicação social sobre uma investigação do Ministério Público de grupos de Hammerskins em Portugal, na zona de Lisboa. E a naturalização com que o jornalista descreve as atividades criminosas de um grupo criminoso que utiliza como justificação para as suas atividades formas de discriminação, nós estamos sempre ali a falar de um crime, e a forma como o jornalista, por exemplo, descreve que existe uma coisa que eu desconhecia que existiam, que são hammer houses, ou seja, casas onde só pessoas que partilham uma ideologia skinhead se juntam. E isto a mim parece-me que não é uma casa, não é? O jornalista descrevia aquilo quase como se aquilo fosse um bar, não é? Ou uma discoteca, ou um restaurante, não é? Por exemplo, sócios do Sporting, não é? Tipo, não é uma agremiação cultural, mas que não é uma agremiação cultural, e onde descrevia rituais iniciáticos violentos, portanto, de entrada naquele mundo, também de uma forma que, da forma como o descrevia, de uma certa forma estava a legitimar. Ou seja, pela leitura daquela reportagem, que tinha imensa informação, não havia um único tom de condenação. Se houvesse uma simetria. Exato. Ou como se fosse... Lá está, dedicam-se àquele tipo de coisas como se dedicam a outras coisas. Uma fotografia. Queria ser uma fotografia neutra de uma... Exato, sim. E a questão é até que ponto é que o jornalismo pode ser neutro quando confrontado com estas questões. Uhum. E para que é que serve o jornalismo se for apenas para ser um amplificador ou um sinalizador? Eu pensei um bocadinho, não assim nesses termos, mas quando saiu aquela reportagem na Visão, não é? É qual delas? Relativamente ao senhor daquele partido. Não se pode dizer o nome. Okay. Não se pode dizer. Aquilo que não se pode nomear. Não é? Porque estas organizações alimentam-se de visibilidade, não é? E há que fazer ali um ponto de ponderação entre o dever e o direito à informação e a visibilidade ou menos destas organizações, não é? E não sei se justificaria uma capa da Visão. Eu não li a reportagem, mas não sei se justificaria uma capa da Visão. Mas também acho que há uma espécie de
fetiches dos jornalistas em relação a estes fenómenos, quer dizer, também, ou há uma espécie também, ou uma pulsão qualquer para abordar estas questões e como se Portugal se tornasse também cosmopolita, porque também tem a sua extremazinha direitazinha, não é? Mas de qualquer forma era uma reportagem que não tinha uma abordagem de neutralidade. Era algo que eu acho que fez todo o sentido a capa e que na lógica também do jornalismo, das competições entre jornais, aquele era uma exclusivo. Temos que considerar diferentes variáveis, não é? Sim, eu repito, tenho dúvidas, não é? Mas essa é uma velha discussão sobre a questão da cobertura, por exemplo, dos atentados terroristas, enquanto eles estão em curso. Quando se tomava de assalto uma embaixada, deve-se ou não se deve. Quando há reféns num determinado sítio, deve ou não se deve cobrir. Porque é a velha questão, que é saber qual é o objetivo dos atos. Se é o ato em si ou se é a repercussão do ato. Mais complicado. Eu, quando estava em Itália, enfim, a Aliança Nacional que era pós-fascista, não é? E toda aquela massa que anda ali à volta, e evidentemente, ou a Liga, não é? A Liga Norte, não é? Era absolutamente xenófoba, e tínhamos que noticiar estes factos, os discursos e tudo aquilo, e era complicado, porque tinha mensagens fascistas, ou pós-fascistas, ou discriminatórias em relação aos imigrantes, ou seja, acaba por haver também da parte do jornalismo, enfim, por consequência, uma integração desse discurso, uma normalização desse discurso, não é? Porque se um partido pós-fascista, ou a Le Pen em França, não é? Está no poder, o jornalismo acaba por... Agora, é o modo, evidentemente, como se conta as coisas, não é? Como se Mas é interessante que vocês estejam a falar disso, porque uma do trabalho que saiu agora recentemente do Oxford Reuters Institute faz uma análise também sobre a perspectiva de quem lê notícias, como é que os jornalistas devem agir. Ou seja, se os jornalistas devem contrariar políticos populistas ou que dizem coisas falsas, ou se devem pura e simplesmente deixar... Mas sabes, aconteceu uma coisa, agora eu vou parar de falar, porque o Carlos está estátua. Está. O Carlos ficou estátua. Ficou mesmo estátua neste momento. Hipnotizada. Está hipnotizado, é o Abade Faria ou a estátua, portanto uma das duas coisas. Eu acho que a net dele foi tomada pelo... a net foi tomada e foi-se embora e agora ele voltou outra vez. Foi derrubada a estátua. Foi tomada pelo o próprio Carlos não está lá, portanto, é verdade. Derrubaram o Carlos. Pronto. Pode dar-se o caso de terem levado mesmo o Carlos e terem deixado apenas a cadeira. Sim, neste momento ele está assim, estará em trânsito, não é? Neste momento há uma dúvida sobre se ele efetivamente volta. Porque a cadeira voltou, agora ele não. Não, se nós repararmos que eles substituem assim por um sósia assim meio estranho. Ou talvez não estava lá, era uma projeção. Partiu-se o projetor. Zé Nuno, tu estás aí por acaso? Pois estou. Eu acho que ele... O que aconteceu ao Carlos? Olha, consegues ir buscá-lo? O Carlos voltou. Ou alguém parecido com ele, claro. Pois é, vamos ver, acho que é alguém parecido. Caiu! Muito caiu. Qual é o teu número? Não digo. Qual é o teu número de clone? É privado. És o clone 32 do Carlos, não é? Não posso dizer, são pessoas a ver. Bem, onde é que nós íamos? Tu nem sabes porque não estavas cá? Não, nós estávamos... Disfarce bem, não disfarce.
se faças bem. Nós estávamos a falar de como é que as pessoas olham para o jornalismo e a análise entre o posicionamento, a esquerda, a direita e o centro, são diferentes. Ou seja, à direita, aqueles que se identificam ideologicamente como de direita, acham que o jornalismo deve ser essencialmente ter uma dinâmica de produção de conteúdos e, portanto, não se deve imiscuir do facto de haver alguma necessidade de crítica, comentário ou editorialização daquilo que os políticos dizem. Enquanto que o centro e a esquerda acham que o jornalismo deve funcionar, incluindo o centro-direita, portanto, centro-direita e centro-esquerda, e as pessoas que se identificam ideologicamente como centro-esquerda acham que o jornalismo deve ter uma função de vigilância e de watchdog sobre aquilo que se passa no discurso político, independentemente do posicionamento dos atores políticos. E isso é se isso efetivamente for um padrão em diferentes países, temos que colocar a hipótese de ou sempre foi assim, ou neste momento estamos a viver uma dinâmica que nos leva para esse posicionamento, ou seja, que quem está à direita acha que tudo aquilo que for opinião deve passar, independentemente de ser factual ou não factual. Ou extremamente libertários. Sim. Estava a pensar nisso, sim, estava a fazer uma comparação entre o liberalismo e o papel do Estado e talvez um comunitarismo e o papel do Estado. Se calhar pô-los aqui. A ideia de um bem comum. Mas pelo menos no caso português, o centro-direita, a centro-esquerda e a esquerda são maioritárias versus um posicionamento mais à direita. E, portanto, há em grande medida uma partilha de um ideário comum sobre para que é aquilo que o jornalismo serve. Uhum. E em Portugal, por exemplo, a desinformação, o grande receio em Portugal são as redes sociais, não são os políticos. Mas existem outros países no mundo em que são os políticos que são apontados como os grandes desinformadores. E estamos a falar de democracias também, não estamos a falar de Estados autocráticos, nesse tipo de posicionamento. Portanto... Por exemplo, os Estados, estás a falar? Estou a falar dos Estados Unidos, estou a falar, porque a pergunta é feita sobre redes sociais, políticos, ativistas, exato, ou jornalistas ou políticos. Pronto. E depois as pessoas classificam. E no caso dos políticos, em alguns sítios chegam a dizer que 40% são os grandes desinformadores, vêm da política. Pronto. A opinião das pessoas sobre a desinformação de onde é que vem. Políticos nacionais, portanto, nem sequer é a questão dos políticos nacionais, ok. Políticos que são mesmo os de dentro de casa. Portanto, existe essa percepção. Que o 40% desinforma. Não, ou seja, de onde é que vem a desinformação? E, portanto, 40% pensa que a desinformação vem dos políticos. Vem dos políticos. Pronto. 40% é feito de centro, direita e esquerda. Não, aqui do total. Aqui é o São duas coisas diferentes, do total. Está bem. Tá bem. E, portanto, há uma ideia que os políticos desinformam. São os mentirosos. Sim, mas isso nós já sabíamos que essa ideia existe difundida. A questão é que são sempre os outros políticos de quem não se gosta. É que são os mentirosos. Porque o meu político é como eu, nunca mente. Mas isso em Portugal é menos, não é? É. Sim. Estou a lembrar... Mas aí, Gustavo, só dados para Portugal ou dados para a Europa? Esses 40%? Nós somos diferentes de outros países. Em Portugal são as redes sociais, ou seja, voltando ao Humberto Eco, são a imbecilidade inorgânica que cria a desinformação. Esta é a percepção dos portugueses sobre de onde é que vêm os perigos da desinformação. São as redes sociais. Noutros locais, onde existe maior conflitualidade política e maior polarização, vai muito para os próprios políticos, porque os políticos estão a fazer desinformação, independentemente de se situarem à esquerda ou à direita, estão a entrar no jogo, não é? E portanto, por isso é que é uma questão fundamental não entrar nesse jogo, não jogar o jogo, não é? Não trazer para a política, embora haja quem o faça, mas não todos entrarem no mesmo jogo. A ideia de que
Se um faz, tem que se combater da mesma maneira. É interessante. Pronto, eu acho que de qualquer forma, se nos depararmos num espaço público, num contexto público, e as redes sociais são também, fazem parte disso, com afirmações muito duvidosas ou capciosas, é preciso não ficar calados com a esperança que este possa eventualmente ser pouco falado e contaminar menos. Porque, de qualquer forma, passa na mesma. E, portanto, é melhor contrastar, contrastar, contra-argumentar, ou pensar a perspectiva de um trolling, entre aspas, das boas discussões. Porque quem quer desinformar utiliza instrumentos, não é, pouco leais. Eu acho que isso não tem, desculpa, Vânia, não tem também a ver com a desinformação, mas também tem a ver com a desqualificação da linguagem. Também. Sim, claro, não tens que dizer asneiras também. Tens que saber argumentar. Não, mas, por exemplo, estava-me a lembrar, isto a propósito de uma série que eu ando para aí a ver, e que tem a ver com os Estados Unidos de hoje, mas estava-me a lembrar daqueles tempos que o Berlusconi chega ao poder, não é? E em que a esquerda tenta jogar, de alguma maneira, uma política tradicional, mas assente numa linguagem de decência, de certos valores que são, enfim, compartilhados pela comunidade. E o que o berlusconismo, no fundo, faz é trazer uma linguagem de rua e trazê-la para a arena política. E essa linguagem torna-se hegemónica. E mais hegemónica quando ele tem, enfim, todas as empresas de televisão, de publicidade, de editoras de livros, não é? E de alguma maneira vence também por essa linguagem. E o que me pareceu, e me parece hoje, é essa a questão. Ou seja, vence o Donald Trump com a linguagem do Trump, que é quem está agora, ou vence o Trump com uma linguagem recorrendo a uma noção de decência, de respeito, de responsabilidade. Ou seja, é também essa, não só apenas a desinformação, mas também a qualificação da linguagem. Mas posso dizer uma coisa relativamente à questão italiana, que depois provavelmente pode servir também para olharmos outros fenômenos parecidos. Foi falado de desalfandegadização da linguagem de rua naquela altura. Ou seja, em italiano é sdoganare. Eu acho que em português desalfandegar. Então, e qual é que era o cavalo de Troia desta simplificação da linguagem? Foi a ideia que antes os políticos eram também pessoas formadas, mas de qualquer forma falavam em politiquês. Ou esta cortesia era uma cortesia, um formalismo hipócrita, eram como teatrantes. Finalmente chega o homem autêntico, simples. Então, também Portugal já comecei a ouvir, falando daquele senhor, que ele diz as verdades, porque fala como nós. Agora, quem quer, porque eu acho que não é que o António Costa tenha uma linguagem tão complicada, não é? Só que não fala com raiva, não fala com, assim, representando este ressentimento, esta agressividade que está subjacente, que está abafada, que finalmente tem um representante, não é? Que lhe faz de espelho. Mas agora estava-me a lembrar da questão do libertário, porque havia um programa que a direita parece ser mais libertária da esquerda, que havia um programa cômico na Itália, que quando o Berlusconi começou a propor-se com os outros partidos que logo se atrelaram a esta possibilidade de desenfaldegar-se, a extrema-direita, que deu uma limpeza aos partidos racistas, chamaram
coligação La Casa della Libertà. Então, como é que era representado pelos cômicos? Eu acho que os cômicos naquela altura fizeram um trabalho que era o mais pertinente e agudo que se podia fazer. Havia uma mesa, todos da direita italiana, da elite, empresários, advogados, médicos, portanto, a burguesia mais representada na sua beleza estética, que jantavam, depois levantavam-se e faziam um roto estrondado. E todos começavam a fazer o comboio à volta da mesa, tipo Brigitte Bardot, Bardot, toda a brinca. E depois diziam, a casa della libertà, la libertà di fare quello che ci pare, a liberdade de fazer o que nós apetece. O que nós apetece. Portanto, a liberdade, talvez para alguém da direita, é a possibilidade de não respeitar as regras. Pelo menos em Itália foi isso. A possibilidade de poder afirmar a tua prepotência ou a tua, entre aspas, liberdade, capacidade, mas desrespeitando qualquer tipo de regra, limite, porque senão é formalismo, hipocrisia, restrição. Portanto, essas são palavras-chave que balizaram muito a retórica nos anos do Berlusconi e que continuam, não é? Continuam. Ficou ainda refém dessa linguagem, não é? Porque quando desqualificas, depois Eu acho até quase que começaremos a ter saudades daquela linguagem, porque a linguagem da extrema-direita de agora, ou do Salvini, é mesmo de uma banalidade impressionante. Alguém que vai a fazer o DJ nas discotecas com o crucifixo. Sim, sim. Para tentar apanhar todos os públicos políticos, os targets, toco os jovens, mas também bato aqui o crucifixo. E há outra coisa interessante que é... em nome de Deus, os refugiados é melhor que morram no mar. Sim, sim, sim. Mas isso acham que há esse perigo em Portugal, ou seja, de se começar como é a palavra, desfiar, não é? Não é desfiar, é... Descair. Sim, descair. Quer dizer, nas redes sociais, nas televisões, no partido, com uma crise que por aí vem, não é? Também de acesso à educação, enfim, tudo isto, não é? Estátua. Não, é nesse sentido que teremos que batalhar em todos os contextos. Batalhar no sentido de argumentar, porque eu acho que vem... Agora vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos, porque esse também pode eventualmente voltar a fazer respirar, a criar uma contratendência. Mas não há dúvidas que a herança do Trump reforçou este estilo. Lembras-te, Gustavo, há uns meses, há umas semanas, eu e tu, vai ganhar o Trump. Agora não sei. Já não tenho tanta certeza. Eu acho que vai depender dos erros que o Donald Trump continuar a fazer ou não. Porque era o Churchill que foi vandalizado, não é? Mas acho que o Churchill dizem que o Churchill diz muita coisa. Ele disse muita coisa. A gente nunca sabe. É como o Brecht. Também acham que disse coisas que não disse, às vezes. Mas o Churchill tem eu a ideia que terá dito, porque foi um político, que eu não vou citar o nome, que me disse que ele tinha dito. Pronto, ok? É um político que está no ativo, embora já não seja político, quer dizer... É o Mário Centeno. Não. Isso é outra novela. Isto foi no tempo das associações, nos anos 90, das campinas. Porque um colega... Foi um colega na altura até de Coimbra, e que fez uma pergunta, e ele disse, não, isto
como dizia o Churchill, não é quem está na oposição que ganha as eleições, é quem está no poder que perde as eleições. E, portanto, aqui vai depender do quanto o Biden consegue dizer aquilo que precisa dizer, fazer pouca coisa, manter-se muito quieto, só falar quando é verdadeiramente necessário e todos os problemas que Donald Trump tiver até perder as eleições. Pronto, já é oficial, Carlos, que será a Kamala Harris? Não, não. Okay. Mas a China sabe coisas que nós não sabemos? Podia ter. A China sabe coisas que vocês não sabem. Sim. É como tu estás no futuro, podia já ter sido anunciado. Exato. Aliás, foi a desinformação, não sei se viram, a desinformação, isto é de um think tank australiano, de ontem notícia, de uma enorme campanha de desinformação da China junto do Twitter e do Facebook. Mas uma enorme, não sei em que termos, mas é uma coisa de ontem. Mas é uma notícia da semana passada que agora uma representante de relevo da Comissão Europeia numa conferência... também era a comissária, não é? Exatamente, exatamente. Agora não me lembro do nome, disse, olha, o problema não vem só da Rússia. Disse oficialmente a China está envolvida numa campanha de desinformação permanente para criar perturbações no espaço europeu também. Eu acho que nós conseguimos perturbar-nos a nós próprios em Portugal e que, portanto, não necessitamos de intervenção estrangeira, que nada das estátuas e nada daquilo que se viu nos últimos tempos terá sido oriundo da Rússia ou da China. Acho que nós temos mesmo a capacidade de criar essa dinâmica. Mas para além dos crocodilos e das estátuas... Não sei se viram... O que se passou na China, Carlos? A gente tem que te perguntar, quer dizer, tu não disseste nada, não se passa nada na China, em Macau, em Hong Kong, está tudo na mesma. Algumas coisas que se passam nos mercados em Pequim, não é? Há uns mercados em Pequim que se voltou a passar coisas, não é? E não é financeiros, ainda por cima. E não é financeiros. Não. Vão desconfinar aqui em Hong Kong. Eu não consigo sair daqui. Vão desconfinar, já consegue estar 50 pessoas na rua. Bem, entretanto, houve as manifestações do 4 de junho, não é? Que correram mais ou menos bem, mas os organizadores vão ser processados. Exato. Mas aquilo correu muito bem. Correu muito bem, porque não houve violência, não houve aparentemente repressão. Há para aqui uns miúdos que continuam a mandar pedras e tal, fazem umas evocações, mas ainda tudo estranhamente muito calmo. Jogada do regime de Pequim. Se a Lei Nacional de Segurança Nacional for aprovada, há possibilidades de alargar até além de 2049 o princípio um país, dois sistemas. Ora, no fundo, o que a Lei de Segurança Nacional vai penalizar é, por exemplo, questões ligadas ao Covid são de segurança nacional e, portanto, qualquer informação que seja contraditória à informação oficial, as pessoas podem ser acusadas de traição, sedição não, enfim, à luz da Lei de Segurança Nacional, portanto, aquilo vai servir para tudo. Mas as coisas estão muito calmas, já disse cá para mim, alguma coisa se passará. Eu acho que o Banco da China cortou aqui umas linhas de crédito a umas fundações. Houve uma coisa interessante, foi o Hong Kong Shanghai Bank e outros bancos manifestaram-se a favor da Lei de Segurança Nacional de Pequim para Hong Kong, que é coisa estranha porque as instituições financeiras normalmente não. E depois servem para guardar dinheiro. Servem para guardar dinheiro, mas como estamos na China, alinharam-se com é assim um bocadinho como o novo banco vir dizer nós gostamos mais do Partido Comunista Português. Exatamente. Sim, uma coisa. Queria contar uma história engraçada que saiu há 2 semanas, depois não contei. Não sei se repararam, o filho do Woody Allen e da Mia Farrow, não é? Que era um enfant chéri. Jornalista, não é? Exato. Jornalista. Apanharam. Escreveu sobre o Me Too, não é? Exato.
E sobre o Ganhou um advogado. Pulitzer, não foi? A propósito da primeira reportagem do Me Too. E então foram confirmar e havia imensas, acho que foi despedido, entretanto, havia imensas incongruências nas peças sobre o advogado e depois também sobre o Me Too, e caiu na desgraça, que era assim o jornalista de alguma maneira porta-voz do Me Too, escreveu na New Yorker, era assim? Escreveu para a New Yorker, sim. Para a New Yorker, Sim, ele era correspondente. Sim, pronto, mas quer dizer, mas a história dele é uma história já recorrente, pelo menos no jornalismo de investigação americano, não é? Que era que ele, de uma certa forma, ou pagava as histórias, sim, ou pagava para que as memórias sobre essas mesmas histórias fossem mais cruas, não é? Portanto, houvesse ali mais material que ele pudesse... aliás, um filme que eu não me estou a lembrar, que penso que é talvez dos anos 90, sobre, que parte de uma história real, de um repórter de uma revista americana, que ganhou prémios, inclusive, e todas as histórias eram, no caso dele, todas as histórias eram inventadas. Portanto, ele criava histórias mirabolantes, muito naquele conceito de histórias de interesse humano, não é? Portanto, dando rosto aos problemas. Portanto, ele especializou-se nisso, mas as histórias eram todas irreais. E só quando chamou de tal forma a atenção que outros jornalistas tentaram fazer a cobertura sobre o mesmo assunto e começaram a perceber que aquelas pessoas não existiam, não... Era a veia literária, não é? Era a veia literária, então, no fundo ele era um escritor jornalista, não é? E viemos do Conde de Monte Cristo até aqui. Do Abade Faria, do Conde de Monte Cristo, chegámos aqui. A Susana não apanhaste o Abade Faria? Não apanhei. Há outra história na Spiegel, também há um jornalista há pouco tempo que caiu. A história do Abade Faria, há uma estátua em Panjim, em Goa, porque o Abade Faria, aquele senhor que deu as dicas ao Conde de Monte Cristo, ao Edmondo Dantes, não é o outro, para enriquecer, para ir à ilha, há uma ilha de Monte Cristo, a Itália, não é? Então o Abade Faria nasceu em Goa e então ficou famoso por ser um dos grandes hipnotizadores no final do século XIX na Europa. Então ergueram-lhe uma estátua em Panjim. A estátua é maravilhosa porque é o senhor a hipnotizar uma rapariga que está nos braços dela, a ser hipnotizada, e lá está. Mas aquilo está lá desde os portugueses. Estava a dizer que na Índia não houve esse movimento de... É interessante, não é? Porque há um ressentimento muito maior na Índia e depois não se materializa. Deve ter sido por Costa. Quando eu estive lá, toda a gente falava do António Costa. Era um herói nacional. Não é? Nós vamos chegar à conclusão que tudo aquilo que nos permite sobreviver no século XXI é herdado do século XV, XVI, XVII, XVIII e XIX. Enquanto nação, o que é uma contradição aparente entre os discursos do antigamente, do hoje, ou seja, está tudo errado. Portanto, tudo aquilo que é criticável pelo lado da extrema-direita é aquilo que, por sua vez, funciona. Tudo aquilo que é criticável pela extrema-esquerda também é aquilo que funciona. Portanto, na realidade, nós talvez estejamos a viver efetivamente o quinto império do Padre António Vieira. Portanto, isto é o império do espírito e aguenta-se porque tem uma história do futuro, não é? Que veio do passado, escrita pelo Padre António Vieira. Desde que não me façam uma estátua. Não, mas este movimento de estátuas também é uma coisa que já parou, não é? Que também é muito datado, não é? Há uma coisa interessante que eu acho que se perdeu, que é um pouco a arte pública, não é? No espaço urbano. Também foi com o confinamento, foi para casa. Já não se fazem estátuas como se faziam. Não, mas ainda bem, não é? Temos os grafites aqui em Lisboa, qual é o nome? Ele é famosíssimo. Sim. Agora não. O Vils? Exatamente. Também tem aqui um escritório em Hong Kong. Mas agora não conseguem chegar. Não, mas Hong Kong acabou, não é? Como cidade.
estão sempre a ser... Há uma coisa interessante que está a acontecer, que é, está a haver uma espécie de pequena guerra, que eu já vos tinha falado nisto, na fronteira aqui, não é? Exato. Hoje houve Entre a morte. Índia e a China. Exato. Ali na Kashmir, nos Himalaias, não é? Hoje houve mortes, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Pequim não reconhece que está a acontecer nenhum conflito, mas há várias imagens de soldados mortos e de confronto, e há agora uma tentativa de escalar, diz-se? Sim. De baixar. Sim. Mas também na Coreia houve, na fronteira entre a Coreia. Foi, não ia contar. Rebentaram, explodiram um escritório de ligação. É um paralelo, não é? Sim. Mas não foi naquela casa que vimos o Trump dar o saltinho à Coreia do Norte e voltar. É outra casa, mas explodirem. É uma afirmação forte, porque não é trancar, é explodir. É explodir. Mas pelo menos com as estátuas são mais brandos. Sim. Exatamente. Pronto. Depois limpa. Podem ir. São 3 da manhã, meus amigos. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.